Bom, pessoal, hoje esse é um vídeo que eu queria fazer em homenagem ao Dia dos Pais. Mas o que eu podia falar a respeito de Dia dos Pais? Eu posso dizer para vocês que eu fui um privilegiado por ter tido um pai que foi uma pessoa espetacular, assim, apesar de eu ter perdido ele muito cedo, de 5 para 6 anos eu perdi meu pai, mas nesse curto período de tempo, de 5 anos de idade, eu tive chance de aprender muito com ele, principalmente respeito e paixão pelos animais, pela natureza, né? Meu pai era um cara que era do outro mundo, assim, ele era um militar que largou a carreira militar por não concordar com o sistema na época e montou uma loja de brinquedos, né, cara? Lá em Ipanema, no Rio de Janeiro, onde nós morávamos, e o nome da loja era Peter Pan. E era uma loja que era uma importadora, então tudo que tinha de brinquedo mais moderno nos Estados Unidos ou na Europa, nós tínhamos na loja e eu vivia naquele paraíso, né? Ia brincar naquela loja, saía cheio de presente. Era uma coisa muito legal, mas não era só coisa material, não. Eram esses valores de amor à natureza. Por exemplo, meu pai era um cara que amava animais. Nossa casa tinha muitos bichos. Eu já nasci e peguei esse vírus dos animais na casa onde eu nasci, né? E uma vez, assim, eu sempre lembro do... Meu pai chegou em casa com uma caixa de papelão e me mostrou, vem cá ver um bicho que eu acho que você nunca viu. Eu era muito pequeno, mas eu lembro como fosse ontem. Sabe, uma coisa muito viva na minha memória. Quando eu abri a caixa de papelão, tinha um tatu galinha, um Dasio pro Septicintus. E ele falou assim, naquela época no Rio de Janeiro, Mata Atlântica, exuberante, né? Eu tô agora com 57 anos, ou seja, há 52 anos atrás, vocês imaginam como a natureza não era no Rio de Janeiro, ainda é tão bonita, tão forte lá, né? Então ele estava passando na frente de uma obra, estavam construindo um prédio na beira de um morro onde tinha muita vegetação e os funcionários dessa obra tinham capturado esse tatu para comer. Meu pai se revoltou com a história, foi lá, comprou o tatu e trouxe para casa para a gente soltar. E antes ele me deu toda uma aula sobre o tatu, que o tatu não vivia em cativeiro, que era uma espécie importante, porque arejava o solo, como uma minhoca gigante, faziam galerias, e o solo ficava aerado, isso era importante para as raízes das plantas e tal, e me deu aquela aula toda, e nós fomos soltar o tatu na beira do mato no finzinho da tarde. Eu me lembro que ele tinha um carro chamado Aero Willys, que era um carro de metal super pesado, assim, que hoje não existe mais, e nós fomos com esse carro até a beira de uma mata, e ele pegou o tatu, pediu para eu dar um beijinho no tatu, eu beijei e a gente soltou o tatu. E sabe, gente, com esses exemplos, eu acho que eu seria um excepcional pai, assim, pai de humanos. Mas a natureza não quis que eu tivesse filhos humanos. Então eu traduzo todo esse amor e essa paixão que eu tenho para os animais. Sou pai de animais, de filhos de escamas, de filhos de penas, de filhos de 4 patas, de filhos de 2 patas, enfim, de todo tipo de animal. Eu me considero um pai e me dedico mesmo, cara. Pra vocês terem uma ideia, eu já deixei de pegar empregos maravilhosos que pagavam muito bem, porque eu teria que sair do estado de São Paulo e teria que deixar meus animais. Eu jamais abandonaria meus cachorros, são filhos e tal, né? Enfim. E aí a gente vê também que a natureza é uma coisa tão sábia, tão perfeita, que a natureza tem exemplos de paternidade assim maravilhosos. Por exemplo, você imagina um pinguim imperador que choca o ovo no próprio pé, numa bolsa que ele tem acima dos pés, por 50 dias, naquele frio, naquele vento absurdo, né, sem se alimentar por 50 dias, incubando aquele ovo como fosse a coisa mais preciosa que ele tem. A gente vê outros exemplos também, tipo o cavalo marinho, que é um cara que ele fecunda a fêmea, depois a fêmea engravida, tem um momento que a fêmea vai e encosta barriga com barriga, eles têm uma bolsa gástrica aqui, ela passa todos os óvulos fecundados para o macho e ele se encarrega de terminar a gestação e o cara tem até as dores do parto, ou seja, é um pai tão presente que ele até pare os filhos, né? Então a natureza nos dá exemplos de paternidade fabulosos, assim, né? Então, com esses exemplos fabulosos que eu observo na natureza e com esses exemplos que eu tive do meu pai e com tudo que eu posso fazer pelos meus bichos, eu me considero um grande pai, né? E acredito que muitos que estejam assistindo aqui são pais maravilhosos também. Tenho vários amigos que são pais hoje já de homens de 20, 25 anos, né? Amigos meus de infância. E eu vejo a dedicação e o orgulho que esses meus amigos têm pelos seus filhos. E eu acho que isso tem que ter. O pai tem que ser um cara presente, o pai tem que ser um cara que dá amor. Pai não é só aquele que gera.
mas é aquele que cria, é aquele que adota e cria como fosse filho, é aquele, enfim, que faz de tudo, né? Deixa de fazer coisas pessoais em função do amor que ele tem pelos filhos, de poder proporcionar para os filhos coisas maravilhosas. Então, nesse dia especial, no Dia dos Pais, eu queria dar um grande abraço a todos os pais do mundo inteiro, né, que se dedicam com amor e carinho aos seus filhos, sejam eles filhos humanos ou sejam eles filhos pets. É isso aí. Feliz Dia dos Pais.